Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs, amados e amadas. Eu quero aqui, primeiramente, desejar a paz do Senhor, nosso Senhor Cristo Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida de vocês. E nesse domingo aqui especial, em especial, domingo aqui da pregação da palavra do Senhor. E hoje, o momento com a palavra de Deus, esse culto de louvor, essa reunião cristã, esse culto que está aqui nesse momento, estamos aqui pregando essa palavra de Deus de forma voluntária, de forma nós temos esse compromisso de todo domingo nós fazemos esse culto, essa transmissão ao vivo pela fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, onde você pode curtir, seguir a nossa página, a fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, e onde você também pode ter a nossa fanpage também, a outra, que é a TV Missionária Templo do Reino de Deus. Você poderá estar acompanhando também a nossa página do YouTube, que é TV Brasil BR, para que você possa estar acompanhando os nossos cultos, as nossas mensagens momentâneas, orações. E hoje é domingo, dia 5 de abril de 2026. A palavra devocional está em João 11, 25. Nós vamos aqui fazer essa leitura no livro de João 11, 25. Onde você também pode anotar aí também os textos, se você não quiser considerar aqui ao mesmo tempo com a gente, esse ao vivo aqui, você pode também estar aí anotando os textos, Você que tem aí um celular, tablet, smartphone, um computador, um notebook, você pode, se você não tem a Bíblia impressa, você pode estar aí com a Bíblia online da Torre de Vigia, que é aberta ao público, ou você pode ir na plataforma do Play Store e no Apple, e baixar aí o Bíblia online, da versão King James ou da Torre de Vigia, que eu aconselho a vocês colocarem, que é o mais correto. E aí a gente, nesse momento, estamos aqui hoje, finalizando o domingo de Páscoa, fizemos a celebração do culto memorial de Cristo, da morte do nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo, Yeshua, o Filho de Deus, esse feito que ele teve, entregado sua vida em troca de muitos pela nossa salvação e redenção, e ainda assim muitos não têm ainda não sabe o peso e o sentido disso que tem para a humanidade, não só para essa geração que está viva, mas para as gerações que vão chegar, sabendo que esse feito é para toda a humanidade, independente da geração que esteja aqui ou da geração que até mesmo já se foi, ou das que vão chegar. Esse feito da entrega da vida do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação e redenção é um feito que realmente Deus ele amou tanto muito que ele entregou o seu Filho unigênito para a nossa salvação e redenção. Então, nesse momento, eu estou aqui na condição de que vocês podem estar aqui assistindo o nosso culto, compartilhando. Eu peço que compartilhem suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, os seus contatos no privado, para que alcance um número de pessoas que vá até os confins da terra. Porque falar da palavra de Deus é reverência, porque o nosso Deus ele é todo poderoso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho social cristão, de atividade religiosa, de passar mensagem, de curar pessoas, de tirar aquelas pessoas que estão em depressão, estão passando situações difíceis, Então é muito importante para a nossa. Então hoje também, além de Hebreus 11, 25, nós vamos também abordar aqui
né, um nosso tópico de hoje, o nosso sumo sacerdote. Então, quem é o nosso sumo sacerdote? Nada mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Senhor Yeshua. Então, o nosso tópico, o sumo sacerdote, está em Hebreus 2,17. Misericordioso, fiel, Hebreus 2,17. Poderoso para socorrer, Hebreus 2,18. Compassivo, Hebreus 4,15. Provado na tentação, Hebreus 4,15 também. Eterno, Hebreus 6,20. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 20. E ofereceu a si próprio como sacrifício, Hebreus 7, versículo 27 e Jó 17. Né? Então, você poderá estar acompanhando no decorrer do momento com a palavra de Deus. Nesse domingo, nós estamos aqui abençoando a sua vida em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Jeová Deus, o Pai maior, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, onde deu o reino a Cristo para reinar por toda a eternidade. Então, esse culto de hoje é uma reflexão do culto de especial que nós fizemos na terça-feira, não foi? É isso mesmo? Na terça-feira, não foi? Foi o culto da celebração do Memorial de Cristo. Quarta-feira, né? Então, nós estamos aqui nesse momento para passar para você toda essa situação, né? E sempre tendo essa responsabilidade, a gente como líder religioso, que a gente está aqui nesse momento, passando essa mensagem, né, do momento com a palavra de Deus. Né? Todos nós temos que ter um momento com a palavra de Deus. Temos que ter um momento com a fé, um momento com o Criador, um momento para que a gente ore, né? O nosso íntimo, compara com Deus. A gente meditar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus, que a gente lê, praticar o que é certo, praticar o que Deus diz nas Escrituras Sagradas, procurar andar corretamente para que a gente venha fazer o que é certo, andar na vereda de Deus, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, para que a gente não venha perder o favor da salvação, né? Porque o corredor está na corrida para a salvação. A corrida da salvação, você é o corredor, né? É o atleta olímpico, né? Você está ali correndo para você chegar ao pódio, né? Então, quando você chega ao pódio, você está correndo ali. Então, no meio da corrida, você vai enfrentar obstáculos, você vai enfrentar problemas para que você venha, você possa tropeçar, né? Ainda que você caia, o levantar de Deus, como diz Isaías 41, 10, não tenhas medo, porque eu estou contigo, eu estou com você, né? Não se apavores, porque eu sou seu Deus, eu estou contigo, eu te ajudarei sim, eu te susterei sim, eu te segurarei com a tua minha mão direita de justiça. Né? Então Deus é a nossa fortaleza, a nossa rocha, a nossa pedra sólida, a que nós temos que nos apegarmos para nos fortalecermos em Deus. E aí, nesse momento, nós vamos ler aqui Hebreus 11, 25. Né? Você também pode deixar um comentário aí também. Não esqueça de passar, viu? Aí, o imenso da igreja, aí, que tem muita gente online, cidadania, o vídeo. Né? Nós temos nossos canais aqui do Facebook, para que a gente transmita a palavra de Deus para você acompanhar também aqui o nosso a nossa transmissão aqui, o nosso culto de fé, um momento com a palavra de Deus, e a gente está em conexão com você. E tem o nosso e-mail também, que nós vamos colocar aí, que é o sosajudaespiritual@gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual é o e-mail que você, é o nosso correio eletrônico, você pode se comunicar com a gente, para que a gente possa estar em comunicação com você. Você poderá estar mandando seu e-mail, estar mandando até mesmo explicar a sua situação, o que, está acontecendo com você, né? Explicar aí
você está tendo problemas no casamento, esposa se esfriou com o marido, marido com a esposa, filho envolvido com drogas, filho se estranhando com filho, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, né? Está tendo problemas no emprego, perseguição no emprego, no trabalho, na vizinhança, perseguição no seu próprio casamento, dentro da sua própria família com você, né? Está ouvindo voz, vendo vulto, as coisas quebrando dentro de casa, não consegue dormir, né? Tem ansiedades, consequentemente, tem alguém trabalhando, fazendo uma obra de magia negra para a sua própria vida. E, consequentemente, alguém está trabalhando para destruir a sua vida, seu casamento, né? Você que tem uma vida estabilizada, você que tem uma vida arrumada, né? Não precisa você ser um jogador de futebol famoso, um artista de televisão, um ator de cinema, de novela. Você não precisa ser então, um grande jornalista, um político, né? Um dono de uma grande empresa, um empresário, um milionário, alguém bem sucedido, né? Não precisa você ser nada disso, basta você ser uma pessoa que tem a luz, que tem a carisma, né? Ou então você tem um casamento estável, arrumado, você tem o seu emprego, em sua vida própria, isso já incomoda outras pessoas. E aquelas pessoas queriam estar no seu lugar e começam a trabalhar com outras coisas. Quando não pode te derrubar diretamente, ela vai querer, consequentemente, fazer obra de magia negra para destruir a sua vida. Então, você manda aí o SOS Ajuda, vou colocar até aqui na tela para vocês. Né? Vou colocar aqui o SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. Vai aparecer agora aí na tela. SOS Ajuda Espiritual, com 2 L, da forma que está aí, @gmail.com. Né? E aí nós vamos apreciar o seu caso, vamos ver o que é que está acontecendo com você, né? Vamos estudar, né, dentro do que você vai explicar, a sua situação. Com base bíblica, nós vamos te orientar, vamos colocar seu nome na corrente de oração, com certeza, para que Deus acabe, em nome de Jesus, em nome de Cristo, toma posse dessa palavra agora, acabar com todo esse sofrimento que você está passando na sua vida. Né? Consequentemente, nós somos vítimas de rituais de magia negra a todo tempo. As pessoas tentam todo tempo querer destruir a nossa vida. Vou fazer alguns compartilhamentos aqui para ajudar aqui, né? Porque eu estou vendo aqui que hoje não entrou muita gente, né? Então, vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Né? E aí a gente dá uma impulsionada aqui nesse momento, e a gente compartilhar aqui para que as pessoas possam estar nesse momento. Compartilhei que só compartilhou 25 pessoas. 25 compartilhamentos só. E aí a gente, nesse momento, a gente poder fazer esse trabalho de estar enviando, que quanto mais as pessoas elas ouvem, assistem, a gente consegue, a gente consegue ter um número de pessoas participativas aqui, né? Para que a gente possa, as pessoas interagir conosco, né? E aí você manda o SOS Ajuda Espiritual, mande seu e-mail aí para o sosajudaespiritual@gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual com 2 L's. Nós estamos aqui para colocar seu nome na corrente de oração, toma posse dessa palavra agora, né? Em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Vamos te orientar com base bíblica, colocar seu nome na corrente de oração. Ou já apareceu 20 agora? Né? E aí a gente vai estar aqui para fazer tudo isso aí para você. Né? Então, vamos enviar aqui. Né? E aí vamos iniciar aqui vamos
vamos iniciar aqui a nossa primeira parte aqui, que nós sempre fazemos aqui, né? Que é justamente a gente faz a nossa primeira parte, que a gente abre com a oração. Vamos ler aqui o livro de Hebreus 10, 25, né? Para que todos tenham aí o conhecimento do porquê da morte de Cristo, do porquê da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que procurar a libertação. E Deus é o nosso Criador de todas as coisas. E a gente tem que buscar Ele em verdade, em justiça, né? Nós estamos aqui para isso, para poder te ajudar em sentido espiritual. E Deus ele não quer que ninguém se destrua. Ele quer dar oportunidade a todos se salvarem, mas ele quer o seu arrependimento, né? Então, vamos enviar aqui, né, para que a gente possa estar fazendo isso, né? Então, meus amados, o livro de Hebreus 11, 25 diz aqui o seguinte, né? A palavra de Deus em Hebreus 11, 25, que eu estou com a Bíblia na mão, né? Vou fazer parte da palavra de Deus. Vou ler para você nesse momento aqui. O livro de Hebreus 11, 25, diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Então, disse isso as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse perfeitamente aqui. Disse-lhe Jesus, repetindo aqui mais uma vez: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Então, a palavra de Deus, ela confirma mais uma vez aqui no livro do discípulo do apóstolo João, 11, 25. Né? Depois vamos ver aqui o livro de Hebreus, que está aqui bem próximo, né? Nós vamos ler aqui sobre o nosso sumo sacerdote, né? A palavra de Deus diz aqui, quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que nos entregou a vida dele em troca da nossa salvação e da nossa redenção, né? Então, Hebreus 11, 25 disse aqui o quê? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ou seja, ainda que você que está aí do outro lado, ainda que eu, você, nós, cheguemos a morrer, consequentemente, aquele que persiste em adorar, servir ao nosso Senhor Cristo Jesus, ainda que venha a morrer, ainda assim será chamado para a ressurreição. Que está aqui nas Escrituras Sagradas. Né? Então, o livro de Hebreus, né? Vamos voltar aqui no livro de Hebreus, está lá da frente aqui, né? Depois de Coríntios, Gálatas, né? De Hebreus, Efésios, Filipenses, Timóteo, Hebreus, né? Deixa aí no livro de Hebreus aí, porque vamos ler a partir do capítulo 2, no versículo 17. Né? E aí nós vamos ler o livro de Hebreus. Aí você que tem aí a Bíblia, né, a impressa, você que tem aí o aplicativo da Bíblia online, aí, né, você colocar isso. Se você não quiser acompanhar na leitura, mas quiser anotar para depois estar lendo, Hebreus 2, 17. Vamos deixar o livro de Hebreus aí, 2:17. Nós vamos ler a partir daí em diante. Vamos começar aqui, né? Então, o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17, ele é bem claro aqui, né? É o que ele diz aqui, na sua palavra. E por isso, em todas as coisas, convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso, fiel, em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar
a reconciliação por causa dos pecados. Então, aqui está dizendo claramente, né? Aqui o sumo sacerdote, né? Misericordioso, né? Hebreus 2,17. Depois vamos ler de novo aqui, Hebreus 2,17, fiel. Hebreus 2,18, né? Poderoso para socorrer. Então, ele nos socorreu, dando a vida dele em sacrifício de resgate pela nossa salvação e redenção. Então, no decorrer aqui, nós vamos ler o resto aqui da temática, da palavra devocional, desses tesouros espirituais. Né? E agora vamos voltar aqui para a gente fazer a oração, para que a gente dê continuidade aqui, né? no nosso culto. Né? Então, vamos a 30 segundos e vamos fazer a oração nessa primeira parte. Bom, então nós nesse momento estamos aqui, passando aqui essa mensagem aqui para você. E agora vamos um momento de oração, para que a gente possa dar seguimento aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh. Queremos aqui externar agradecimentos em oração aqui a Ti, por todas as coisas, por nós existirmos, por estarmos aqui nessa terra e sermos escolhidos por estar aqui. Gratidão por respirar o Teu oxigênio, gratidão por todas as coisas, ó Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dada a Ti, que Tu és o Criador dos céus e da terra e do mar, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Altíssimo, o Excelentíssimo Senhor, que o Senhor possa conduzir aqui este culto maravilhoso, Senhor, para que essa palavra, toma posse agora dessa palavra e dessa oração, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, do nosso Senhor, aquele que está à direita do trono, reinando sobre o Teu reino. Eu quero aqui pedir e abençoar a todos que estão assistindo e a todos que vierem assistir. Que essa palavra ela entre nas casas, abençoe as famílias, abençoe a todos que estão assistindo. Abençoai também, Senhor, a todos aqueles que estão passando por dificuldade financeira, estão passando fome com criança pequena em casa, desempregado, aqueles que estão deprimidos por uma perda de um ente querido, aqueles que estão em depressão, outros que estão tentando suicídio, que abandonou a fé, que está fraco espiritualmente. O Senhor bata nessa porta agora, nesse momento, e repreenda todo o mal em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Que o Senhor também possa abrir os caminhos, aqueles que botaram currículo a semana toda para a conquista do emprego. Que essa semana abra seus caminhos para essas pessoas. Aqueles que estão com indenização trabalhista, indenização de doença, estão esperando esse dinheiro para poder resolver suas vidas. Seja abençoado e abra seus caminhos agora e toma posse dessa palavra em nome do Cristo Jesus, em nome de Yeshua, Pai. Nós repreendemos aqui todo e qualquer mal na vida das pessoas. Quebrai toda a bruxaria, toda a obra de magia negra, toda a feitiçaria que foi feita na vida de muitos que estão passando por dificuldades, estão cheios de problemas. Repreendei e quebrai todo o mal em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. E aqui nós pedimos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos, nós estamos num momento especial. O sumo sacerdote fiel, o nosso sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Hebreus 2,17, ele diz o quê? Misericordioso e fiel, poderoso para socorrer. Então, aqui é o quê? Hebreus 2,18. Olha o que ele diz aqui. Porque
naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Para vocês que chegaram agora, que estão assistindo aí, vamos ler aqui mais uma vez Hebreus 2,17. Vamos ler enfatizando aqui na íntegra e vamos colocar aqui para que todos entendam. Olha o que diz aqui Hebreus 2,17, né? Por isso, em todas as coisas, convinha que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote. Aí vem a palavra, misericordioso, fiel em todas as coisas, que pertencesse a Deus, que ele veio enviado de Deus, ele é um enviado de Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo, ou seja, da humanidade. Aí o 18 ele diz o quê? Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. E todo poder, toda honra e toda glória foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora vamos o quê? O nosso sumo sacerdote, Hebreus 4,15. O próprio livro de Hebreus aí, você vai ver, Hebreus 4,15, né? Nós vamos ler aí. Hebreus 4,15, ele é o quê? Compassivo, provado na tentação. Hebreus 4,15. Né? Aí o que diz aqui, Hebreus 4,15? Ele diz aqui, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores das nossas enfermidades. Porém, em que todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Então está falando aqui sobre quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós fomos tentados, mas ele foi tentado, suportou a tentação, suportou todo o sofrimento, foi chicoteado, foi pisado, foi humilhado, foi cuspido, zombaram da cara dele, mas ele fez todo o sacrifício acontecer com ele, para em troca da nossa salvação e redenção. Então, essa é Hebreus 4,15. E Hebreus 6,20, mais para frente aí, vamos ver o livro de Hebreus 6,20. Nós vamos ler aqui. Então, o que é que Hebreus 6,20 diz? Eterno. Depois, Hebreus 7,27. Oferta a si próprio, ofereceu a si próprio como sacrifício. Então, a gente sabe perfeitamente que todo esse requisito que o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua, ele fez para a nossa salvação. Ele fez pela nossa redenção, pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados. Ele sabia que a gente não tinha condição nenhuma de nem eu, nem você ser oferecido a sacrifício. Mas ele, como filho de Deus, ele teve essa capacidade e tem esse poder para isso. Então, Hebreus 6,20 diz aqui o seguinte: onde o precursor entrou por nós, e o próprio Jesus foi feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Melquisedeque foi um rei do passado, temente a Deus. Um rei temente a Deus, ele sabia da vinda do filho do homem, do Messias, do Yeshua, o Cristo Jesus. Ele sabia que o filho do homem veio para ser sacrificado. E tudo isso nós sabemos que o próprio Moisés, o próprio Jeremias, o próprio Daniel, o próprio Abraão, Melquisedeque, Enoque, Elias, o próprio Noé, o próprio Jó sabia que no futuro próximo, milenar, que vinha a chegada do Messias para o sacrifício.
sacrifício. Então, Hebreus 6:20 está dizendo aqui. E agora, Hebreus 7:27. Nós vamos colocar aqui agora, vamos ler para você na íntegra, para que você venha entender. Hebreus 7:27. Né? Ao que diz aqui o seguinte: que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados, e depois pelo pecado das pessoas, porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo para sempre. Então, antigamente, quando a gente cometia pecados, a gente pegava um animal sadio da sua casa e oferecia, queimava e oferecia queimava, oferecia como sacrifício a Deus, para que a fumaça fosse até o céu. Mas com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o sacrifício maior por todos. Então, dali em diante, não se oferece mais sacrifício a ninguém. Todo sacrifício que derrama sangue de animais, queima animais, é bruxaria. Não é oferenda para Deus. É oferenda para demônios. Não é para Deus. Nós estamos aqui passando essa mensagem da verdade para vocês. Então, meus amigos, o sumo sacerdote, né, está aqui na palavra de Deus, né, que é misericordioso, fiel para socorrer, compassivo, provado na tentação, eterno e ofereceu-se a si próprio como sacrifício. E é o nosso sumo sacerdote, é o nosso Senhor Jesus. Agora, para essa temática nós finalizarmos ela, o livro de Jó 17 também diz aqui. O livro de Jó 17, ele diz aqui. O livro de Jó 17, ele também diz a você sobre todas essas questões. Jó 17, né? Então, não sei se é o primeiro versículo, mas diz aqui Jó 17. Né? Aí diz aqui: o meu fôlego é corrupto, meus dias são extintos, os túmulos estão prontos para mim. Não há zombadores comigo e não continuam os meus olhos em sua própria vocação. Estabelece agora e ponha-me em uma garantia contigo. Quem é o que ira aperta a minha mão? Porque tu escondeste os seus corações entendimento, por isso não os exaltares. Aquele que profere lisonja os seus amigos até os olhos dos seus filhos falharão, né? Então, Jó está dizendo aqui perfeitamente a você e a mim que o nosso fôlego é corrupto, para da imperfeição humana. Mas ele disse aqui que não há zombadores comigo, continuam os meus olhos em sua própria vocação. Né? Estabelece agora, ponha-me em uma garantia contigo, ou seja, me põe uma garantia que o Senhor vai me salvar. Ele já sabia que Deus existia e que ele podia fazer reviver novamente. Né? Então, nós temos que crer no que a palavra de Deus diz aí. Então, meus amados, hoje nós estamos aqui, né? O sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício maior que nós tivemos foi de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse sacrifício que nós tivemos veio da parte de Cristo. Então,
nenhum outro sumo sacerdote, ou nenhum outro cristão precisa fazer sacrifício ou derramar sangue de animal, ou queimar animal como sacrifício, porque quem faz isso hoje foi descontinuado, porque o sumo sacerdote maior, que se sacrificou por todos nós, chama-se Yeshua, o Cristo Jesus, ele se sacrificou por nós e uma vez para sempre. Então, nenhum outro sacrifício hoje é para Deus, e sim para a obra de bruxaria e magia, né? Então, nós estamos contritos em relação a, ao que nós aprendemos aqui a todo dia, né? Quando a gente sabe o que nós estamos fazendo. Então, hoje, quem faz sacrifício, quem queima animal e derrama sangue dele vivo, dizendo que está sacrificando a Deus, ele não está sacrificando para Deus, ele está sacrificando para demônios. Né? Então, vamos ler aqui também o Salmo 61. Esse Salmo 61, nós vamos ler ele, que é uma oração, uma melodia do rei Davi. E é algo muito forte também esse Salmo 61. Para um domingo de noite, para você ter um conforto no seu coração e na sua mente, né? Por conta do Salmo 61. Né? E durante a semana aí nós vamos ver aí o que é que nós podemos fazer, né? Um culto especial, né? Tipo. E domingo a gente está fazendo também, sem falta, né? O momento com a palavra de Deus, o Bíblia em Foco, mensagem de fé, ou Catedral da Fé. Né? Estamos aqui para essa finalidade. Também a gente conseguir estar atraindo mais pessoas, né? Você pode estar compartilhando aí nas suas redes sociais, aí, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, né? Estar participando aí, ouvindo os nossos cultos aí, assistindo, né? Transmitindo, compartilhar aí nos seus contatos do WhatsApp, compartilhar no seu Instagram, no seu Facebook, né? Para que a gente possa estar aqui fazendo esse trabalho aqui cada vez mais, para que de forma voluntária, como nós fazemos. E também a gente está pregando a palavra de Deus para você, né? Para você ter um contato diretamente, você meditar nas cuide de sua esposa, cuide de seu marido, né? Tire um tempo para você fazer a leitura pessoal da Bíblia, leia a cada dia um capítulo, tire 20 minutos ou 30 minutos para você fazer isso. A oração pessoal, né? Você meditar, né? A sua intimidade com Deus, a oração em família, com a esposa, com o marido, com os filhos, a oração da casa, a esposa, a oração entre família. Isso é importante porque Deus abençoa a casa, abençoa a vida, você clamar pelo nome do Criador, né? Você está buscando sempre a luz de Deus na nossa vida, né? Nas suas vidas. Isso é importantíssimo, né? Então, continue acompanhando os nossos programas aos domingos, reuniões especiais que nós fazemos. A gente sempre posta aí cartazes anunciando o dia da semana que vai ter a pregação que nós estamos fazendo. E você também está acompanhando, curtindo e seguindo a página fanpage da Doutrina Missionária, Cristã do Reino de Deus, né? E também a nossa página, a nossa fanpage, que é a TV Missionária Tempo do Reino de Deus, e a nossa página no YouTube, que é a TV Brasil BR, né? Que é a nossa TV no YouTube. Nós também, todo o nosso culto, nós encaminhamos, né? Fica gravado aqui na fanpage. Nós colocamos também na página no YouTube, né? As nossas pregações. Né? Então, vamos de 30 segundos e vamos ler aqui o Salmo 61 para você.
dos salmos aqui. Compartilhando aqui em grupos aqui, né? Vamos estar fazendo isso, né? É importante a gente estar compartilhando a palavra de Deus nesse momento, né? Estar compartilhando aqui, fazendo todo esse esforço para que a gente ganhe vidas para o reino de Deus, né? É importantíssimo isso. E só faz engrandecer, né? O nome de Deus, né? Antes a gente está falando aqui da palavra de Deus, falando aqui do reino de Deus para nossas vidas. Isso é importantíssimo. Vamos ler aqui o Salmo 61, né? Vamos estar transmitindo aqui para você essa palavra de fé, essa palavra de devocional, essa palavra de edificação, de purificação aí para a sua alma, para a sua vida, né? Isso é importante. Vamos aqui fazer os compartilhamentos aqui para que Deus abençoe, para chamar mais gente aqui, para que seja abençoado aí, para que todos venham assistir essa palavra de Deus aí, ouvir, né? Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né? Na nossa vida. E é isso, meus amados. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel, como servo do Senhor, né? Vamos aqui compartilhando para que Deus, ele opere, né? E essa oportunidade que tem essa alma perdida aí, nesse momento, para que aceite a Cristo Jesus, né? Para que a gente possa estar aqui compartilhando, fazendo esse trabalho de salvação, né? Esse trabalho de purificação, né? Deus está aqui com você, consequentemente, buscam aqueles que são leais a Ele, né? E por isso, nesse momento, acho que já tem até meu ganho aqui, já consegui compartilhar uma boa parte, né? Felizmente, aí o Facebook ele tem essa mania de estar travando a gente, né? A gente está aqui falando a palavra de Deus, está falando aqui a palavra que salva, que cura, que liberta, né? Bom, o Salmo 61 aqui nesse momento é um salmo que vai abençoar a sua vida. É um salmo que nós vamos ler para você, para que Deus ele opere na sua vida, para que Deus ele venha dar a você e a mim e a você principalmente que está assistindo, dar essa paz, esse clamor de Deus, que é uma oração do Salmo de Davi, e você, consequentemente, vai estar aí nos ouvindo, aí, nos assistindo, né? Então vamos lá. O Salmo 61 aqui nesse momento, ele diz o seguinte: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a ti. Quando o meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha que é mais alto do que eu. Pois tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte contra o inimigo. Eu habitarei no teu tabernáculo para sempre. Eu confiarei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste o meu voto
os meus votos, tu me deixe a herança daqueles que temem ao teu nome. Tu prolongarás a vida do teu rei, dos seus anos como um dos muitas gerações. E ele habitará diante de Deus para sempre, e o preparará a tua misericórdia e a verdade para que possa preservá-lo. Então cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Então, aqui é o Salmo 61. É um salmo, né, de Davi, está no Velho Testamento. É um salmo que clamou a Deus proteção. Que você deve meditar bastante nesse salmo, né, para que você não venha cair em tentação. Então, vamos para o livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro bastante forte, né, e poderoso, né? Diz aqui a palavra de Deus. É um livro de Isaías 61. É um livro muito forte e que a gente pode estar lendo para você. O livro de Isaías 61, versículo 1, é um livro que nós vamos ler para você, um livro um texto, é o 61, capítulo 61, versículo 1. Aqui é um livro de libertação, né, o livro de Isaías. Então, a gente sabe perfeitamente que muitos estão acorrentados, estão cegos em sentido espiritual. E nessa cegueira espiritual, você precisa ser libertado. E nós sabemos até onde e até quando você pode resistir às tentações e resistir às perseguições que muitos de vocês têm passado. Vocês que estão assistindo nesse momento aí, eu sei que vocês têm problemas no dia a dia. E esse texto bíblico aqui vai te ajudar. Essa palavra devocional de Isaías 61, os tesouros espirituais do Evangelho de Deus, da Bíblia Sagrada, o livro de Isaías 61, versículo 1, que está aqui na minha frente, aqui diz o seguinte para você. Preste bastante atenção nesse Evangelho de Deus para você. Essa palavra devocional é para você que está passando por dificuldade, é para você que está com problemas financeiros, é para você que está com problema na justiça, é para você que está desempregado, é para você que botou um currículo que não consegue chamar, né? Você está com sua vida presa, amarrada. Vamos desamarrar ela agora, toma posse dessa palavra agora, em nome de Jesus, em nome do Cristo, em nome de Yeshua. Toma posse dessa palavra e vamos te ajudar, você conseguir a resolver tudo isso. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe até onde você pode parar e até onde você pode continuar. Toda a caminhada que você tem, Deus sabe do seu sofrimento. Ele sabe do que você tem passado. E não é pouco que você tem passado todos os dias. Existem dias que são mais difíceis do que os outros. Existem dias que você está mais tranquilo. E quando vem todos esses problemas, a gente tem que se apegar com o Criador. É com a palavra de Deus. E tudo isso nós sabemos que o inimigo ele existe, ele veio para matar, roubar e destruir, para tirar sua vida, para tentar tirar a minha, a sua, para fazer com que você que é casado traia a sua esposa e a esposa traia o marido. Quando não consegue botar um homem ou uma mulher no seu caminho, ele bota uma doença na sua vida, ele tenta tirar a vida de um filho seu para te atingir, de uma mãe, de um pai, de um parente, de um irmão, de um amigo que você mais gosta. E assim que Satanás trabalha, sorrateiramente, sujo,
para querer tirar a sua vida. Mas clamando em nome do Senhor, clamando em nome de Jeová Deus, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso agirá na tua vida, quem te derrubará. Se você está na proteção do Senhor, nada te derruba. É o que nós estamos tentando e estamos falando para você. Então vamos ler esse livro de Isaías aqui, para que você entenda. Vamos ler ele atentamente. Eu vou repetir, ler por 2 vezes, para você ter um entendimento desse texto, porque ele tem a parte a B e a C. E aí você vai fazer uma reflexão nesse texto de Isaías 61, versículo 1, para que você venha ter conhecimento exato da palavra, para que abrir os horizontes da sua mente, para que venha abrir os horizontes da sua cabeça. Aí você tem 2 olhos que estão enxergando, e aí você vai ter o terceiro olho, que é o olho espiritual, o olho da sabedoria, do entendimento. Você vai ter. Vamos ler agora aqui, Isaías 61, versículo 1. Olha o que diz aqui para você na íntegra. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso foi o profeta Isaías que narrou a vinda do Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas dos dilacerados. Né? É a parte B aqui. Quem são as feridas dos dilacerados? São as pessoas, o sofrimento da humanidade. Quando ele diz que vem pregar ao pobre, é porque os mansos herdarão a terra. São os humildes, os pobres, porque os ricos, as pessoas milionárias, são soberbas, são arrogantes, não têm humildade. Aí aqui diz o quê? Para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Então ele vai dar abertura da prisão, ou seja, vai lhe tirar da prisão espiritual, da sua cegueira espiritual, para que você seja liberto, que você seja aberta a porta da prisão, para que você seja liberto do encarceramento. Então é muito forte isso, né? E assim Cristo ele fez. Ele veio, libertou as pessoas que estavam presas em sentido espiritual. Estava de libertação, estavam enfermos, leprosos, cegos, surdos, fez milagres, dividiu o pão com a multidão, ressuscitou mortos, curou leprosos, curou doentes, parou a fúria do mar. Então ele mostrou que o reino dele é eterno e tem condições suficientes para conseguir fazer tudo isso. Então, mais uma vez aqui está dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, parte A. Porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas ao pobre. Ou seja, o Pai maior ungiu a Cristo para pregar as boas novas do reino de Deus, o Evangelho para os pobres. Né? E ele tem me enviado para dar as feridas do dilacerado, parte B, para curar todos aqueles enfermos em sentido físico e espiritual, e para proclamar liberdade aos cativos, a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Então, a abertura daqueles que estão presos em sentido espiritual. E ele assim fez. E depois ele se entregou por nós, pelo nosso pecado, pela nossa enfermidade. Então, esse feito que o nosso Senhor Jesus Cristo fez tem que ser relevado, meu amigo, tem que ser lembrado, para as pessoas tomar ciência, para as pessoas colocar que isso tem um peso muito grande na nossa vida e na geração dessa humanidade, para que as pessoas venham entender que o nosso Senhor é Cristo
e que o Pai maior, Jeová Deus, Criador dos céus e da terra, deu todo o poder, os céus e a terra, a Cristo, para reinar sobre o reino dele. E esse feito da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, esse sacrifício pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, tem que ser reverência. Porque se não fosse o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente já acha que essa humanidade, nessa era que nós estamos vivendo, já não estava mais. Então temos que nos render ao nosso Criador. Então é isso, meus amados. Meus nobres, nós estamos chegando ao fim do nosso. Estamos chegando ao final da nossa pregação. Aqueles que nos acompanharam até aqui, né, puderam se fazer presente. Que Deus abençoe a nossa semana, o nosso dia. Que uma semana abençoada em nome do Cristo, em nome de Yeshua, né? Que nós possamos trabalhar, que Deus abençoe, abra seus caminhos e consiga resolver todos os problemas, né? Em nome do Cristo, em nome de Yeshua, e abençoe as casas, as famílias, abençoe os lares, porque nós sabemos que o nosso trabalho é árduo. E fora as perseguições que nós passamos no nosso dia a dia, não é fácil. Né? Não é fácil. Então, temos que buscar sempre a Deus. Nós somos tentados, provocados, insultados. Não é só os de fora da rua, não. Dentro da nossa própria casa, nós somos insultados. Né? Nós somos insultados dentro da nossa própria casa. Mas eu quero dizer que a gente não pode desistir da caminhada. Não podemos desistir porque Deus, ele é todo poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que nós precisamos. Antes até mesmo de pedir. Então vamos encerrar com a oração final para que a gente feche com chave de ouro. Eu quero aqui mandar um abraço para todos aí do povo de Gameleira, da Barroca, do Mar Grande, de Veracruz, de Taparica, do Despacho, né? Salina da Margarida, de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Berdábua, Candeias, Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Salinas, toda a nossa Bahia, Varginha, Minas Gerais, interior de São Paulo, Espírito Santo, lá na Angola, nosso ministério está lá também. Quero aqui agradecer, quero aqui pedir aqui, desejar um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos fechar aqui com a oração final, para que a gente encerre com chave de ouro. Levante sua mão agora e vamos orar, agradecendo a Deus aqui, e a nossa noite que seja abençoada, né? Em nome de Cristo. Né? Deus amado, Jeová Deus e alto, todo-poderoso. Tu és clemente, todo-poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és o grande arquiteto do universo, é o mestre da luz. Que tua luz divina, através do teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, possa nos abençoar e nos proteger, nos resguardar de todo. E que resguarde as vidas das pessoas. E que abra-se os caminhos, dilata todo mal e quebrai toda a corrente maligna e satânica, em nome do Cristo, pelo sangue e pelo poder do teu Cristo, amado Filho, que foi derramado pelo nosso pecado, pelas nossas enfermidades. Abençoai nossa semana com o pé direito, assim, com as tuas bênçãos, que o Senhor abra as tuas portas e as tuas janelas do céu, e derrame o óleo da unção através do teu Espírito Santo, e que nos proteja e nos guarda com a tua luz e com o teu Espírito Santo debaixo dos teus braços, das tuas asas, com o teu escudo protetor. Eu peço pelas famílias, por todos aqueles que estão assistindo, que virão assistir, e que esse culto, que essa palavra seja transmitida e seja compartilhada em toda a rede social, em toda a rede social, em todo, até os confins da terra, e que abençoe as famílias, que elas aceitem a Cristo Jesus como seu Salvador e libertador. Por isso agradecemos aqui, não porque temos mérito, mas o nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, Yeshua,
te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, eu quero aqui agradecer por tudo. Obrigado. Shalom Adonai. Forte abraço. Deus abençoe a todos.